Nunca fui ao Irão. Eu não conheço o Irão, a não ser por história, os vídeos, os filmes que vemos. E não o fiz por causa de uma frase que disse aqui há 30 anos, num grupo de amigos, e que se tornou numa promessa. E eles iam viajar para o Irão, e eu disse, eu não vou para o Irão antes de ser livre. E isso não foi uma promessa, não fiz isso como uma teimosia, mas ao longo dos anos ficou como uma promessa. Sempre que há uma onda de protesto, um momento em que parece que o regime vai mudar, eu acredito que vai ser desta, que o Irão vai ser livre e eu poderei ir ao Irão para conhecer essa belíssima terra. Queria também agradecer-vos a vossa manifestação aqui em Lisboa. Devo dizer que me envergonha um pouco, como português e lisboeta, ver aqui tão poucos portugueses. Mas vocês são um exemplo de patriotismo, na linha que vem da antiga Pérsia e que vem até hoje, através do vosso testemunho de determinação, de amor pelo vosso país e de luta pela liberdade, que é a luta que está na ordem do dia. Nós temos assistido no Irão, desde fim de dezembro, o mês de janeiro foi terrível, a coisas que não são imagináveis. Notícias de que morreram 60 e tal mil pessoas em 3 dias. Ninguém sabe se foram 40, se foram 50. Mas é uma brutalidade que não tem explicação. Nós não conseguimos, nenhum país no mundo, e se o mundo vive histórias horrorosas, em que isso possa ter acontecido. Feito do poder contra o seu povo, isto não é possível. E por isso é indispensável que os dirigentes políticos mundiais acordem e ajudem a depor o regime do Irão, uma vez por todas, e ajudem o Irão a reconstruir-se em liberdade. Estas demonstrações da comunidade iraniana, as manifestações da comunidade iraniana são também muito úteis para isso. E eu creio que nós podemos pedir algumas coisas. Nós podemos pedir ou exigir às Nações Unidas que faça todos os meses um dia de luto nas instalações das Nações Unidas. Seja nos corredores em Nova Iorque, seja nos corredores em Genebra, onde funciona o assim chamado Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas. É muito importante que esse dia de luto, uma vez por mês, seja feito até que o regime mude no Irão. Até que o regime iraniano se veja na necessidade de ter vergonha e dar explicações à opinião pública mundial. E até que nós consigamos também um facto que, a meu ver, é indispensável. Nós não sabemos hoje quantos foram e quantos serão ainda os iranianos mortos no Irão desde que os protestos começaram em fim de dezembro. Mas nós temos que conhecer os seus nomes, um por um, como estes que estão. Nós temos, é a forma deles serem livres, é nós conhecermos e o mundo inteiro conhecer o seu nome. E nós não podemos descansar. A diáspora, com os seus contactos, recolher os seus nomes e exigir, como é seu dever, às autoridades iranianas que apresentem umas listas daqueles que mataram nas ruas, nos hospitais ou nas prisões. Isso é absolutamente indispensável. E é uma reclamação humanitária que todas as autoridades do mundo inteiro com que temos relações têm que exigir aos iranianos. Essas pessoas não são um número. Não basta dizer que morreram 50 mil mortos. Não é 50 mil mortos. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 49.999, 50 mil. Um por um. Nós queremos saber quem foram, quem são, e libertá-los do seu nome do massacre que foram objeto. Isto será um efeito transformador extraordinário, porque isto puxará certamente pelo despertar da opinião. Nós temos que aprender com os iranianos. A nossa liberdade não está garantida. A liberdade de ninguém está garantida. A única forma da liberdade estar garantida é ser exercida todos os dias. Se não é como um corpo de um velho que não faz exercício, o seu corpo vai morrer
porque não faz exercício. Portanto, a liberdade tem que ser exercida. E é o apelo que eu faço aos meus cidadãos que se ponham ao lado dos iranianos, mesmo quando aparecem outros a berrar pela liberdade da Palestina, tratem também desse problema. Né? Mas agora, coisa do Irão. No Irão já morreram mais num mês, em poucos dias, do que na faixa de Gaza, naquele horror que foi armado pelo Hamas. É preciso ter consciência quem armou aquilo horror. Portanto, para haver paz no Médio Oriente, é preciso também que o regime iraniano caia e dê lugar a gente que seja realista. Bom, muito obrigado, meus amigos. Coragem, continuem. Free Iran! Free Iran! Rise Iran! Rise Iran!